Depois da tempestade, a bonança. Isso, além de um ditado popular, é uma coisa que também ocorre no nosso corpo e na nossa mente depois de passarmos por um momento de estresse. Porém, a gente nesse vídeo vai mostrar que isso pode ser extremamente positivo quando bem orquestrado. O meu nome é Antônio Denez, sou fundador e CEO da Optines, que é um instituto global de performance, atuando em 12 países, lecionando em mais de 30 universidades na Europa e nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Você já notou que depois de um choque de estresse, como por exemplo, o início de uma atividade física muito intensa ou um banho gelado, aquele choque, aquele desconforto inicial, ele vai diminuindo até o momento onde a gente se acostuma e muitas vezes a gente passa a gostar daquele choque. Então é exatamente isso que os pesquisadores da Universidade Internacional da Flórida queriam descobrir. A pergunta clínica do estudo é: choques de estresse bem planejados, como um banho frio, aumentam a performance ou diminuem? Então, o estudo clínico da Universidade Internacional da Flórida consistia em duas etapas. Primeira etapa, eles pegaram um grupo de 36 voluntários, atletas de ciclismo, e pediram para eles colocarem a mão em uma bacia de gelo e permanecessem com a mão o máximo de tempo possível no gelo. Depois disso, eles deveriam subir em uma bicicleta ergonômica e pedalar até não aguentarem mais. A expectativa inicial dos pesquisadores da Universidade Internacional da Flórida era de que os atletas que passaram pelo choque de estresse da mão do gelo teriam uma performance ciclística menor. Porém, os resultados, surpreendentemente, mostraram exatamente o contrário. O grupo de voluntários que passou pelo choque de estresse do gelo tiveram uma performance atlética superior àqueles que não passaram pelo choque de estresse. Além disso, os voluntários que passaram pelo choque de estresse do gelo demonstraram maior quantidade de emoções positivas, maior sensação de controle e menor percepção da dor, especialmente no momento de pico do exercício físico. Esse resultado surpreendeu os pesquisadores da universidade, porém não nos surpreendeu. A Optines, trabalhando e treinando executivos e atletas em métodos de estado de consciência flow, que é esse estado extremamente prazeroso e de alta performance, com aumentos de desempenho de até 500%, nós sabemos que o flow, o estado de consciência flow, ele é composto de um ciclo em 4 etapas. A etapa 1, etapa de luta, etapa 2, de liberação neuroquímica, etapa 3, do estado flow em si, e etapa 4, recuperação neurofisiológica. O estado 1 do ciclo de flow, chamado como fase de luta, é uma fase muito desagradável, onde a nossa mente está produzindo diversos neurotransmissores que vão dar sensações prazerosas, muito positivas, e também irão elevar a nossa performance física e mental. Então, trabalhando com flow, nós não nos surpreendemos com esse resultado da Universidade Internacional da Flórida. Nós sabemos que o flow, ele não vem de graça. Nós sabemos que nós precisamos submeter o nosso corpo e a nossa mente a um momento de estresse para a produção desses neuroquímicos que vão elevar a performance e também dar sensações muito agradáveis e positivas, que simplesmente confirmou que choques de estresse bem planejados, bem orquestrados, aumentam a nossa performance física e mental, aumentam o nosso grau de atenção e aumentam a execução focada de tarefas intelectuais, esportivas ou até mesmo criativas e de planejamento estratégico. Ou seja, o desconforto, o estresse, quando bem planejado, pode ser um excelente aliado, aumentando a nossa performance e desempenho e também aguçando o nosso foco e atenção. Em outras palavras, para se atingir o flow, que é esse estado de enorme prazer e elevado desempenho, nós precisamos nos submeter ao estresse, que é a fase 1 do ciclo do flow. Então, quando o estresse é positivo e aplicado corretamente, ele não te desgasta para uma performance de alto desempenho. Pelo contrário, ele te prepara, ele te molda para uma performance de altíssimo desempenho, fazendo com que você entre de maneira antecipada no estado de consciência flow. Esses mesmos resultados da Universidade Internacional da Flórida também foram demonstrados em um outro estudo realizado pelo professor Dr. Marcelo Biliasi em 2023, porém dessa vez usando eletroencefalograma,
que é um medidor de ondas cerebrais. O estudo do professor Marcelo Biliasi consistia em medir as ondas cerebrais de atletas submetidos a um estresse intencional, como aquele do gelo, versus atletas que não foram submetidos a um estresse intencional. Os resultados do professor Marcelo Biliasi mostraram novamente que os atletas, também ciclistas, que foram submetidos a um estresse intencional planejado, tiveram maior desempenho, maior número de sensações positivas, maior sensação de controle e, por último, maior resiliência e foco sob pressão. Esses dois estudos indicam que o estresse correto, bem orquestrado e planejado com intencionalidade podem aumentar não apenas o nosso desempenho físico e mental, mas também a sensação de prazer executando tarefas complexas, árduas e de difícil execução. E como utilizar esse protocolo, como operacionalizar esse protocolo em nossa vida cotidiana? A primeira coisa é a gente estabelecer um ritual de estresse intencional que a gente se submeta de livre e espontânea vontade para preparar o nosso corpo e a nossa mente para a execução de uma tarefa árdua. Esse ritual pode, por exemplo, ser um banho gelado, ou alguns minutos olhando para a parede sem fazer absolutamente nada, isso gera um estresse de passividade, de ociosidade, ou um estresse relacionado a uma atividade física, ou seja, um pré-aquecimento antes de um treino exaustivo ou antes de uma atividade mental. Não é por coincidência que vários e vários atletas fazem aquecimento antes de competições. Aquecimentos tanto físico quanto aquecimentos mentais e de concentração. Em conclusão, desenvolva e adote um ritual de aquecimento, um ritual de estresse dosado, orquestrado, planejado antes de atividades físicas ou mentais que exijam um alto desempenho. Esse estresse, esse ritual de pré-performance antecipará sua entrada no estado flow, que é esse estado extremamente agradável e de alta performance com aumentos em níveis de desempenho de até 500%. Fazendo isso, fazendo esse ritual, você entrará de maneira sistemática em estado flow, fazendo com que o seu bem-estar aumente e o seu nível de performance e produtividade também cresça exponencialmente.